Gravando, então vamos lá, gente. Hoje a aula é sobre indução magnética, que é um assunto bem interessante e bem importante também, porque da parte de magnetismo, essa é a matéria que eu acho que o Enem mais cobre, assim, por isso que eu dediquei uma aula toda para ela. E porque ela é usada para uma infinidade de coisas, mas a mais importante é que quase todas as fontes de energia que a gente usa, todas as usinas termoelétricas, hidrelétricas, usam esse princípio físico aqui para gerar energia. Então é um assunto que o Enem gosta bastante, porque tem aplicação para coisa de fontes energéticas sustentáveis e tudo mais. Então, nas últimas aulas, a gente discutiu um pouco sobre como a gente cria um campo magnético usando corrente elétrica e como esse campo também vai afetar essas correntes, certo? E daí, a gente viu que a gente pode criar um ímã usando um fio, por exemplo, e passando corrente por esse fio. Deixa eu pegar aqui. Então, aqui, por exemplo, a gente tem aquela espira, já velha conhecida da gente, e a gente vê aqui que a gente criou um campo magnético aqui, que isso aqui é um eletroímã, que a gente chama, lembra? A gente tem as cargas saindo aqui e dando a volta. As cargas não, as linhas do campo. Saindo aqui e dando a volta em torno desse fio. Então lembra que no ímã, o polo norte aqui, onde sai as cargas, as linhas de campo, e aqui o sul é por onde entram de volta. Então isso aqui é como se fosse um imãzinho, certo? Então a gente sabe que a corrente ela pode criar um campo magnético, mas a pergunta é: será que dá para fazer o contrário? Será que a gente pode usar um fenômeno magnético para criar uma coisa elétrica? E a gente descobre que na verdade sim, a gente consegue fazer isso. E isso é muito importante porque na verdade isso vai nos dizer que antes a gente estava considerando, tá, a gente tem lá os fenômenos elétricos e a gente sabe que eles causam coisas magnéticas. A gente tem carguinhas, a gente põe elas para se mexer, faz uma corrente, e daí a gente cria um campo magnético. E daí agora a gente vai ver que a gente também pode fazer o contrário, a gente pode pegar o campo magnético e fazer com que a gente crie uma corrente. Então as coisas elétricas e magnéticas, na verdade, são todas interligadas. Elas são só jeitos diferentes de ver o mesmo fenômeno que é o que a gente chama de eletromagnetismo. Então, na verdade, a gente tem a física, hoje em dia, a gente considera que não tem uma força elétrica e uma força magnética. Tem uma força eletromagnética e que, dependendo do jeito que a gente olha, a gente vai ver, tipo, do referencial que a gente está olhando, assim, a gente vai ver elas de formas diferentes, assim. Então, na verdade, é a mesma coisa. A gente só separou porque, na época, quando eles descobriram tudo isso aqui, eles consideravam que era uma coisa separada. Daí agora a gente vai ver como que a gente faz para criar isso aí. Como é que a gente faz para criar uma corrente usando um campo magnético? E a primeira coisa que a gente precisa definir é esse conceito aqui, que é o conceito de fluxo magnético, tá? Ele é um conceito bem importante, ele mede a quantidade de campo que está passando através de, por exemplo, uma espira, certo? A gente tem aqui uma espirinha, ela está imersa nesse campo B, e ela tem uma certa área, certo? E a gente quer medir o quanto desse campo B está passando por dentro dessa espira. É um conceito meio estranho, porque tu pensa, tem um campo, ele está passando, deve ser B vezes A, certo? Mas, se vocês pensarem bem aqui, esse exemplo, a gente tem uma espira, mas ela está paralela, assim, às linhas do campo. Então, na verdade, as linhas elas não estão passando aqui por dentro desse círculo. Elas estão passando só paralelinhas. E daí, no caso, a gente não vai ter um fluxo magnético dentro dessa espira aqui. E daí a gente tem
aqui só alguns detalhes. Não se foquem muito em decorar isso aqui, porque, primeiro, porque é bem raro que cobrem a equação em si, que façam vocês calcularem alguma coisa. Segundo, porque todas as questões que eu achei do Enem sobre isso são conceituais. O que eles querem que vocês saibam não é calcular isso aqui. É que vocês saibam o que está envolvido, quais são os fatores que afetam esse fluxo magnético. E daí, no caso, claro, quanto mais campo vocês tiverem, maior vai ser o fluxo dentro de uma certa área, certo? Faz sentido. Quanto maior for a área, mais campo ela está englobando. Também faz sentido, então, que a área, que ele seja proporcional à área, certo? E por último, a gente tem esse termo aqui que está nos dizendo que dá aquela dependência com o ângulo, que vai descrever por que isso aqui a gente considera que o fluxo é zero, porque ele está num ângulo aqui, esse vetor que sai, que é o eixo aqui da espira. Imaginem que tem um eixozinho passando por aqui. Esse vetor, ele está em 90 graus com o campo magnético, então todo o campo ele está passando, tipo, paralelo à área aqui. Então, nada dele está atravessando essa área, certo? E daí esse cosseno, ele só nos diz quantitativamente como é que isso, qual é essa dependência. Mas o importante é, se vocês mudarem, se vocês gerarem essa espira, vocês vão mudar o fluxo magnético, certo? E daí, claro, tem vários jeitos de mudar esse fluxo. O jeito mais óbvio que a gente pensa é, tá, eu mudo o campo, eu vou mudar o fluxo magnético. Faz sentido. Vocês podem, por exemplo, se vocês estão com um imãzinho perto do espelho, se vocês colocarem mais perto ou mais longe, moverem esse ímã, vocês vão mudar o campo magnético que está aqui na espira, certo? Porque quanto mais perto aqui do ímã, maior vai ser o campo magnético. Ou então vocês podem mexer a espira em si, desde que tenha uma velocidade relativa vai funcionar, certo? Ou então, por exemplo, no caso daquele eletroímã que tem a espirinha aqui e as linhas de campo passando por aqui, por causa da corrente, se vocês mudarem a corrente, vocês vão mudar o campo que ela gera também. Principalmente se vocês mudarem o sentido da corrente, porque daí vocês vão inverter o sentido das linhas do campo, que nem a gente viu lá na aula de campo magnético. O segundo jeito é girar aqui a espira ou o ímã, vocês podem mexer no campo magnético mesmo. Um deles pode se mexer, desde que tenha alguma mudança na posição, vai funcionar. Ou então vocês podem mudar a área. Isso aqui é uma coisa bem específica, na verdade, que, claro, se vocês têm um equipamento pronto, vocês não vão conseguir mexer muito. Por exemplo, numa turbina de uma usina hidrelétrica, vocês não vão conseguir mexer na área das coisas, porque o equipamento já está todo montadinho do jeito que é para ser. Mas um exemplo de como a gente usa mudanças de área para mexer no fluxo é isso aqui. Isso aqui é um transformador. Vocês já devem ter visto em algum lugar, por exemplo, transformadores para mudar de 110 para 220 volts, ou então próximo da casa de vocês deve ter algum perto, porque a eletricidade ela vem em linhas de alta tensão, que tem tipo uns 4.400 volts, e daí a casa de vocês usa 110, por exemplo. E daí o transformador ele vai converter essa voltagem nessa voltagem aqui. O jeito que ele faz isso a gente já vai ver como funciona, mas envolve o fato de que se tu tem várias voltinhas aqui em volta, cada uma delas tem área A, então a área total vai ser o número de voltas vezes a área de cada uma delas. E a gente já vai ver como a gente usa isso para mudar a voltagem. Então, o que acontece, certo?
Se a gente mexe em qualquer coisa do fluxo magnético, se a gente mexe lá na área, mexe na intensidade do campo, mexe no ângulo que estão as linhas do campo em relação a que é a espira, qualquer variação que a gente tiver no fluxo magnético vai gerar uma diferença de potencial, certo? Isso aqui é aquele V que aparece nos circuitos. Aqui, normalmente, a gente usa esse símbolozinho, que é o epsilon, de força eletromotriz, mas é o mesmo conceito físico, tá? Qualquer variação. Se está variando, vai surgir essa força eletromotriz aqui. E como isso aqui é um condutor, se vocês têm uma diferença de potencial num fio que está conduzindo, vocês vão criar uma corrente, certo? Então a gente vai ter uma corrente induzida pelo campo. Isso aqui é bem importante, a gente não tem nenhuma bateria aqui, a gente não tem nenhuma carga ou campo elétrico agindo, mas a gente ainda conseguiu criar uma corrente sem transferir nada para isso aqui, só mexendo no campo magnético em volta desse negócio. E o que é importante aqui é que quanto mais rápido esse fluxo vai variar, maior vai ser a força eletromotriz que a gente vai gerar. Isso é muito importante. Na verdade, essa velocidade de mudança é a única coisa da qual ele depende. Aqui a gente tem a formulinha para essa força eletromotriz, mas também raramente pedem para vocês calcular isso. Isso aqui é só para vocês verem do que realmente depende essa diferença de potencial que vocês estão criando. Ela vai depender da variação do campo. Variação. O delta é variação, lembre. Variação do campo. E do intervalo de tempo que demora para ele fazer essa variação. Então, basicamente, quanto maior a variação e quanto mais rápido ela for feita, maior vai ser essa voltagem que vocês estão criando. O que é importante de notar aqui, ela não depende da intensidade do campo magnético, tá? Vocês podem ter um campo magnético bem pequeno e ainda ter uma força eletromotriz aqui grande, uma voltagem grande criada aqui, porque ele está variando rápido, certo? Então, se vocês têm um campo pequeno que está variando bastante, vocês vão criar uma corrente muito maior ali na espira do que se vocês tiverem um campo alto que varia devagar. E daí tem mais uma coisa aqui, que é esse sinal. Que não sei se vocês repararam que tem um sinal de menos aqui. O que esse sinal de menos quer dizer? Ele está aqui, na verdade, para nos dizer sobre o sentido da corrente. Por que isso? O sentido da corrente ele vai ser bem específico para cada tipo de variação que vocês forem fazer, certo? O que vai acontecer? Vocês estão variando aqui, por exemplo, nesse caso, vocês têm um ímã que vocês estão aproximando o polo norte ali da espira, certo? O que vai acontecer? Vocês vão gerar uma corrente, porque tem uma variação aqui do campo, vocês estão aumentando o campo que está chegando aqui nessa espira, então vai ter a formação de uma corrente. E essa corrente, vocês lembram, quando tem uma corrente numa espira, a gente também cria um ímã, um eletroímã. E a direção dele vai dizer para que lado vai ser o norte, para que lado vai ser o sul desse ímãzinho aqui. O sentido que essa corrente vai tomar vai ser sempre o que tenta cancelar essa mudança. O que eu quero dizer, tá, com isso? Eu vou criar essa corrente no sentido que faz com que essa espira vire um ímã que tenta cancelar o que está acontecendo aqui. Então, a gente está aproximando um norte nesse exemplo. O que vai acontecer é que ele vai tentar cancelar isso aqui, ele vai tentar afastar esse norte. Para fazer isso, ele precisa criar um polo norte para repelir desse lado. Então, ele vai criar a
a corrente no sentido que faz com que as linhas saiam para esse lado aqui. É sempre desse jeito, tá? Aqui tem outro exemplo com o contrário. Aqui a gente está afastando o Polo Norte. Se a gente está afastando o Polo Norte, o que vai acontecer é que a Espira vai tentar manter as coisas do mesmo jeito que estavam. Ela vai tentar cancelar essa mudança. Então, a gente estava tentando afastar, ela vai tentar puxar de volta, certo? Então, para puxar de volta, ela precisa fazer um Polo Sul. Então, ela vai escolher o sentido da corrente de forma que as linhas entrem para cá, porque as linhas entram no Polo Sul e saem no Polo Norte, certo? Faz sentido até agora, gente? Certo. Que é meio chatinho de visualizar essa parte. Eu lembro que eu tive bastante dificuldade com isso quando eu aprendi no colégio. Mas eu acho que depois que tu pega, que tu consegue visualizar, tem que ser o contrário. Então, se eu tô afastando o norte, eu tenho que criar um sul para puxar de volta, daí faz sentido. Certo. E agora a gente vai ver algumas aplicações, que é a parte que cai mais no Enem, certo? A principal, de longe, é os geradores de energia elétrica. Porque, de algum jeito, a gente tem que gerar toda essa eletricidade que a gente tá usando para luz, para os computadores, para carregar o celular de vocês. Tudo isso precisa ser gerado de algum jeito. E a gente precisa pegar essa energia de algum lugar. Então, a gente tem que achar um jeito de converter outros tipos de energia em energia elétrica, certo? E um dos jeitos de fazer isso é usando essa indução magnética. O que normalmente tem num gerador? A gente tem. Esses aqui são duas possibilidades, mas vocês podem fazer de outros jeitos também. Por exemplo, aqui, a gente tem um ímã fixo com um campo magnético, certo? E daí a gente tem uma espira aqui. E essa espira ela tá ligada com um eixo. Aqui tem um exemplo de uma manivela, mas vocês podem, por exemplo, pôr isso numa turbina que pode ser movida por vapor ou as pás de uma usina hidrelétrica, por exemplo, que faz isso aqui girar. E quando isso aqui gira, lembrem, se está girando, está mudando o ângulo lá do fluxo magnético, vai estar mudando o fluxo. Se está mudando o fluxo, a gente vai gerar uma corrente aqui. E essa corrente a gente pode depois guardar e armazenar como energia elétrica. Uma coisa que é importante notar é que essa corrente ela vai ser sempre alternada quando a gente cria, porque o campo está girando, certo? Esse fio está girando e daí ele vai ficar meia volta com uma polaridade, meia volta com a outra polaridade, então a corrente ela vai subir e descer assim, certo? Aqui é o zero. E daí essa energia a gente pode pegar e transmitir para as linhas para a gente usar na luz aqui de casa. Outro jeito de fazer isso é fazer o ímã girar. A gente tem um ímã bem grande, a gente tem a bobina aqui. E daí a gente tem um eixo que a gente faz girar de algum jeito. Tem vários jeitos de fazer isso. E quando a gente está girando, a gente vai mudando o campo aqui nessa bobina. Isso vai criar uma corrente aqui. E daí com isso a gente consegue transferir essa energia mecânica que tinha da rotação, ou do ímã, ou da própria espira, em uma energia elétrica. E daí alguns exemplos, praticamente todas as formas de energia que a gente usa hoje em dia são baseadas nisso. Por exemplo, aqui numa usina hidrelétrica, o que a gente tem? A gente tem a água aqui em cima, e daí a força da gravidade faz com que ela queira ir para baixo e faz uma pressão aqui para ela passar por esse duto, certo? À medida que ela passa, ela vai girar as pás aqui dessa turbina. Isso aqui vai girar lá aquele eixo do gerador. Isso vai criar uma corrente elétrica por causa da indução magnética, e daí a gente pode transmitir essa energia. Essas duas aqui são na verdade, bem parecidas. Isso aqui é o esquema de uma usina nuclear, isso aqui é o esquema de uma usina termoelétrica.
as duas funcionam do mesmo jeito, sabe? A gente tem água e a gente dá um jeito de aquecer essa água para virar vapor. Ela vira vapor e daí ela fica com uma pressão grande. E com isso a gente consegue fazer com que esse vapor mova essas pás da turbina e faça girar aqui o eixo do gerador. E daí a gente cria uma corrente também elétrica. Daí a única diferença entre a usina nuclear e a usina termoelétrica é a fonte de energia que a gente usa para aquecer a água. Na usina nuclear a gente usa a fissão nuclear, a gente usa a radioatividade para liberar energia para aquecer isso aqui. E na usina termoelétrica a gente usa combustível mesmo, pode ser carvão, pode ser gasolina, que estiver disponível. E daí aqui também a energia eólica é a mesma coisa. Aqui vocês têm um geradorzinho e as pás, elas estão... o vento está mexendo elas e elas estão movendo lá a espira ou o ímã para a gente ter uma indução magnética. Então quase todas as formas de energia que a gente usa hoje são baseadas nesse princípio. Na verdade, eu acho que a única fonte de energia elétrica que eu consigo lembrar agora que não usa isso é a energia solar. Que daí é um efeito diferente, que é o efeito fotoelétrico, que daí quando a gente vê as aulas de física moderna na revisão para URGS, a gente dá uma olhada. Mas todo o resto usa a indução magnética para criar a corrente, certo? E daí a gente tem também a questão dos transformadores, que eu tinha mencionado antes como uma das aplicações. O que a gente vai ter aqui? A gente tem uma fonte aqui, pode ser, por exemplo, sei lá, vocês têm uma coisa a 110 volts que vocês querem que funcione a 220, por exemplo. Vocês têm aqui a energia entrando a 110 volts, e daí faz passar aqui por essa espira, e isso vai criar um campo magnético. Esse campo magnético ele vai ser transmitido por esse metal aqui, geralmente é ferro, mas ele é transmitido aqui para essa outra espira. Importante, tem que ser uma corrente alternada, tá? Corrente alternada, ela naturalmente é variável. Então, a corrente está criando um campo aqui, se a corrente está variando, a gente vai ter um campo magnético variável, e esse campo magnético variável vai induzir uma corrente aqui também. E essa corrente também vai ser alternada. Daí, no caso, por que é importante a questão do fluxo magnético aqui? Como a gente tem áreas diferentes, a gente tem espiras, um número de espiras diferentes, a gente vai ter um fluxo magnético diferente aqui. E daí, no caso, ele vai alternar entre um máximo e um mínimo. Ele vai estar sempre entre um máximo e um mínimo. Como o fluxo magnético aqui é maior, o máximo e o mínimo desse lado vão ser diferentes. Eles vão ser mais intensos. Então, a gente vai conseguir aumentar a diferença de potencial, porque ele está variando mais entre esse máximo e o mínimo do que esse lado. E daí ele vai seguir essa relação aqui. Basicamente, quanto mais espiras vocês tiverem, maior vai ser a voltagem, porque vai ser maior aqui o fluxo magnético e ele vai alternar entre um máximo e um mínimo maiores. Então, a gente vai ter uma variação maior. Então, maior voltagem, maior número de espiras, certo? Isso aqui é só um exemplo de aplicações, assim, que a gente usa bastante, e o Enem ele gosta mais dessas coisas aplicadas, assim. Mas não se atém tanto às fórmulas, porque a maior parte das questões é conceitual. Eu peguei 3 questões de Enems passados dessa matéria para a gente fazer agora, e elas são todas conceituais, no caso. Porque eles querem ver se vocês entenderam o que está acontecendo, não necessariamente saiam calculando o fluxo magnético das coisas. Daí aqui no caso a gente tem aqui essa de 2018.
A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trens, bagagem aérea e carros nos pedágios. O modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias e é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal, feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o processador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais, e a distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. E daí ele pergunta como é que funciona isso aqui, por que a gente não precisa de pilhas para funcionar. Então, isso é bem o que a gente viu, certo? A gente tem uma bobina, tem um microprocessador aqui para emitir sinais depois, mas o que é importante? A gente não tem uma fonte de voltagem aqui nessa. A gente não tem uma bateria funcionando. Então, o único jeito da gente criar uma corrente aqui é se a gente tiver um campo magnético variando, certo? Por indução magnética. E isso acontece porque, se vocês lembram, a luz é uma onda eletromagnética. Então, ela vai ter. É meio difícil de desenhar. Mas, enfim, ela vai ter um campo elétrico e um campo magnético. E esse campo magnético ele está variando. Então, a luz ela naturalmente consegue fazer indução, porque o campo magnético dela naturalmente está alternando. Então, a resposta aqui é a letra C. O campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Daí, esse aqui é uma questão do Enem do ano passado, que pergunta sobre a questão da geração de energia elétrica em usinas. E daí a gente tem que, em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda de água ou através de vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação a um conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através delas, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais das bobinas. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta do aumento do. E daí ele dá várias opções. O que a gente tem que lembrar? É aquela relação. Vocês não precisam saber calcular isso, mas vocês têm que lembrar o que está envolvido aqui. Vocês têm que lembrar que a força eletromotriz ela aumenta, ou quando a gente aumenta a variação do campo, ou quando a gente diminui o tempo que ele precisa para variar, certo? A intensidade do campo em si não afeta essa força eletromotriz. Ela está só interessada em quanto ele está variando num certo intervalo de tempo. Então, aqui, das opções, a gente tem o intervalo de tempo em que as bobinas ficam imersas no campo externo por meio de uma diminuição de velocidade do eixo de rotação de gerador. Isso aqui, na verdade, não vai... O tempo que elas ficam imersas não vai afetar, porque só elas estarem no campo magnético não importa. Mas se a gente diminui a velocidade do eixo, se aquela bobina ou o ímã está girando mais devagar, a gente vai ter uma diminuição da variação do fluxo magnético. Então, na verdade, isso aqui vai diminuir a força eletromotriz. Então, A não pode ser. E depois a gente tem um aumento do fluxo magnético através das bobinas por meio do aumento de sua área interna exposta ao campo magnético aplicado. Isso aqui é só um aumento do fluxo não importa muito. Se vocês aumentarem um pouco o fluxo e deixarem naquele valor mais aumentado, isso não vai fazer diferença, certo? Um aumento da área interna, essa questão é um pouquinho mais complicada, mas vocês têm que lembrarem que, tipo, um gerador de uma usina hidrelétrica, vocês não vão poder ir lá e mexer em como os fios estão
tão organizados ou colocar mais voltas ali na bobina, certo? Então isso aqui, não, sem falar que é uma coisa meio súbita e inesperada, então é meio improvável que seja isso aqui. Isso aqui não afeta, isso aqui não vai acontecer normalmente. Mas isso aqui tinha que parar e pensar um pouco em como que é um gerador, assim. Daí depois, um aumento da intensidade do campo magnético no qual elas são imersas por meio da aplicação de campos magnéticos mais intensos. Isso aqui, na verdade, não vai importar. A intensidade do campo magnético, ela não vai afetar ali a voltagem que tu está conseguindo. É só a variação dessa intensidade que vai ser importante. E daí a gente chega na D, que é a rapidez com que o fluxo magnético varia através das bobinas por meio de um aumento em sua velocidade angular. Essa aqui é a resposta certa, tá? Se a gente está girando a bobina mais rápido, se por exemplo a gente tem aqui um imãzinho grudado na bobina e aqui um grudado ali no eixo e a bobina aqui, se vocês girarem isso aqui mais rápido, vocês vão variar mais rápido aqui o campo na bobina. Então isso vai fazer com que aumente a força eletromotriz. Então a resposta aqui é D. E daí a E, a resistência interna do condutor, ela na verdade não vai afetar isso aqui. Ela vai afetar a corrente que vocês vão conseguir, porque se vocês lembram, tem aquela relação V igual a R. Então a força aqui, a força eletromotriz ou voltagem, vai ser determinada aqui pela variação do fluxo, e a gente vai ter essa relação para conseguir a corrente mesmo. Mas aí a diferença de potencial ela não vai ser afetada pela resistência. Ficou claro, gente? Só mais uma, então, para gravar bem a questão de como ver do que acontece quando a gente aproxima ou afasta ímãs. O funcionamento dos geradores de usinas elétricas baseia-se no fenômeno da indução eletromagnética, descoberto por Michael Faraday no século XIX. Pode-se observar esse fenômeno ao se movimentar um ímã e uma espira em sentidos opostos com módulo da velocidade igual a v, induzindo uma corrente elétrica de intensidade I, como ilustrado na figura. A fim de se obter uma corrente com o mesmo sentido da apresentada na figura, utilizando os mesmos materiais, outra possibilidade é mover a espira para A. Então, o que a gente tem? A gente tem um ímã com um polo norte virado aqui para a espira e a espirinha. E a gente está afastando os dois, certo? A gente está fazendo com que eles fiquem mais longe. Então, o que a gente vai criar aqui, se eles estão sendo afastados, a corrente ela vai ficar no sentido que faz com que eles tentem se reaproximar, que atraia esse ímã aqui. Então, para isso acontecer, a gente precisa ter um sul desse lado e um norte desse lado, certo? Para atrair de volta esse ímã que está se afastando. E aqui a gente vê que as linhas do campo estão saindo aqui desse lado, que é o norte. As linhas do campo sempre saem do norte, e depois vão entrar no sul de volta. Então a gente quer outra situação em que a gente gere um sul aqui e um norte aqui, certo? As duas situações em que isso vai acontecer é vocês estão afastando o norte ali para esquerda, ou afastando ou a espira para a direita. Vocês estão afastando isso aqui, ou vocês estão aproximando o polo sul do ímã, certo? A gente está fazendo isso aqui. Então a gente tem que ver que qual dessas opções vai gerar essa situação aqui ou essa situação aqui. Então, ou a gente tem que estar com o norte virado para
aqui para a direita e as coisas se afastando, ou a gente tem que estar com o sul virado para a direita e as coisas se aproximando. Então, as possibilidades aqui, a gente pode mover, isso aqui seria mover o ímã para a direita ou mover a espira para a esquerda. Então, ele pede o movimento da espira. Se a gente move a espira para a esquerda e o ímã para a direita, e a gente troca a polaridade aqui com o sul para cá, a gente chega nesse resultado aqui. Então, na verdade, a resposta é A, certo? Aqui, se a gente move a espira para a direita e o ímã para a esquerda, a gente está afastando, mas com o sul aqui. Então, a gente vai gerar um norte desse lado. Se a gente move os dois para a esquerda com a mesma velocidade, a gente não vai ter uma velocidade relativa. Os dois estão mantendo a mesma distância um do outro, certo? Então, se eles estão mantendo a mesma distância, a gente não vai ter a geração de campo, de corrente aqui. Porque se eles estão mantendo a mesma distância, o fluxo magnético está constante. Se a gente está movendo a espira para a direita e o ímã em repouso, com o sul para cá, é a mesma coisa, a gente está afastando, certo? É a mesma coisa que se a gente estivesse afastando os dois, que é o caso da letra B, na verdade. A gente vai ficar com a mesma polaridade. Porque nos dois casos a gente está afastando as coisas com o sul para cá. Então a gente criaria um norte desse lado, que é o oposto do que a gente quer. E por último, mover a espira para a esquerda e manter o ímã em repouso com a mesma polaridade. Isso aqui a gente está aproximando o norte, no caso. Então aqui, se a gente está aproximando um norte, ele vai tentar repelir e vai criar um norte desse lado, que é o oposto do que a gente quer. Faz sentido, gente? Sim. Ah, que bom. Então, era isso. Eu acho que já deu o tempo da nossa aula. Eu só queria dar boa sorte para vocês, porque eu provavelmente não vou dar aula para vocês na revisão. Então, boa sorte no Enem. E é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau.